Sejam todos bem-vindos a PR Treinamento. Vamos dar início agora às aulas de primeiros socorros, onde vamos ver o que podemos fazer e o que não podemos fazer para atendermos uma vítima quando for necessário. Meu nome é Paulo Ricardo Riedo, instrutor de treinamentos, técnico de segurança do trabalho e bombeiro profissional civil. Sou voluntário também do Corpo de Bombeiros do município de Itatiba. Primeiros socorros é o atendimento imediato prestado a uma pessoa, uma vítima de um acidente ou um mal súbito. É a diferença entre a vida e a morte, a recuperação rápida e a hospitalização longa. Pode ser a diferença da invalidez temporária e uma diferença da invalidez permanente. Para sermos um bom socorrista, para nós sermos um bom brigadista e conseguirmos atender bem uma vítima, é preciso primeiramente ter capacidade para improvisar, compromisso com a vida, bom senso, determinação, reconhecer os seus limites, saber o que fazer e também o que não fazer, e muita paciência e calma, porque muitas vezes na hora que estivermos efetuando o nosso atendimento, vai ter pessoas do lado para atrapalhar este atendimento. Eu fico chocado com a ignorância das pessoas em relação aos primeiros socorros. Primeiros socorros. Você encostou o braço na frigideira, queimou. Tem sempre um palpiteiro do lado que fala, olha, passa manteiga. O outro joga pó de café. Você esfrega na cabeça. Imagina, que acabou de queimar, você vai esfregar no cabelo aquela região que está sensível. Aí você sofreu um acidente, cortou um pouco a perna. Vem um, joga álcool. Outro diz, não, põe água oxigenada. Aí vem outro e fala, não, põe terra e aperta que você para de sangrar. Por que acontece isso? Acontece porque a gente nunca aprendeu. E primeiros socorros tinham que ser ensinados na escola primária, para criança pequena. Porque às vezes o que está acontecendo naquele momento só tem criança pequena em volta. Eles têm que saber o que fazer, especialmente o que não fazer. Por exemplo, você sabe o que você tem que fazer nessa hora que você queimou? Não é nada disso que eu disse, não é jogar pomada, manteiga, esfregar na cabeça. É por embaixo da água. Abre a torneira e deixa 5 minutos embaixo da água, porque vai resfriar a pele. Tem gente que diz, não pode pôr água porque vai levantar bolha. Besteira, não vai levantar. Tem que deixar esfriar bem o local. E depois cobrir isso com um pano se for uma queimadura mais profunda. E se for muito profunda, aí sim, e procurar ajuda. Mas a primeira medida é colocar embaixo da água fria. Quando você tem um corte desse tipo, o que você tem que fazer? O que se passa no local? Sabe o quê? Nada. Você lava com água e sabão. Porque qual é o risco de um corte? São as bactérias que vivem na pele. E que, diante daquela solução de continuidade representada pelo corte, elas invadem. E aí provoca infecção. Então o que você tem que fazer é lavar com água e sabão só. Se estiver sangrando, comprime e aperta e espera porque para de sangrar. E aí se for um corte mais profundo, etc., comprime e vai procurar ajuda num pronto-socorro. São medidas muito simples que todos nós devíamos conhecer. Você sabe que, por exemplo, 70% a 80% das pessoas que caem mortas por causa de um infarto morrem em casa. E morrem por quê? Morrem porque ninguém sabe o que fazer. Fica todo mundo gritando, chorando, rezando para Deus e fica lá aquele que está com parada cardíaca. A massagem feita nesse momento pode salvar muitas vidas. E são as crianças que têm que aprender, porque em boa parte dessas situações só existem crianças por perto. Vai para vocês aqui então uma demonstração de como que é ensinado às crianças, como nós vimos no vídeo atrás, o Drauzio Varela comentando da necessidade das crianças
efetuarem os atendimentos de primeiros socorros e terem um atendimento, por muitas vezes serem as pessoas mais próximas dentro de casa. Então vai aqui um vídeo de como é feito na Europa, na Espanha, e como se ensina a criança. E, infelizmente, mostra como nós aqui no Brasil estamos muito atrasados. Hola niños, hoy aprenderemos la reanimación cardiopulmonar. Había una vez una persona dormida, había una vez una persona dormida que no podía despertar. Y cuando la llamaban, cuando la movían, y cuando la llamaban, y cuando la movían, que no podía despertar. Hay que pedir ayuda, 112. Hay que pedir ayuda, 112. Para que venga la ambulancia para darnos la solución. Para ver si respira, levantó su barbilla. Para ver si respira, acercó mi mejilla. Para sentir si ella es su nariz. Si se mueve el pecho es porque respira. Si se mueve el pecho es porque respira. Me pongo de lado para evitar más alto que se pueda levantar. Voy a mí. Pero si no respira es que está parado. Pero si no respira es que está parado. Hay que empezar a reanimar o a masajear. Y así ya se vaya a sentir. Então ficou aí para vocês verem como que é a educação infantil, como isso faz parte, e é a principal idade para se aprender. E essas crianças vão gravar para o resto das suas vidas como que se faz um atendimento de primeiros socorros, como que se trabalha na Europa, como que se trabalha até nos Estados Unidos dessa forma preventiva, mostrando, infelizmente, como no Brasil nós estamos muito atrasados nesse sentido. Precisa de realmente se levar para a escola, precisa estar dentro da nossa grade escolar o primeiros socorros. Outra coisa muito importante para os nossos atendimentos é a biossegurança. Para nós atendermos uma vítima, nós temos que pensar nesta biossegurança, que é a lavagem das mãos, principalmente agora, nesta fase que nós estamos convivendo com o Covid-19. Então eu tenho que lavar a mão, passar o produto, o sabão, esfregar entre os dedos, massagear as mãos, nos meios dos dedos, a palma, até o punho aqui, para depois lavar bem, enxaguar bem, tirar todo esse sabão e, a hora que for fechar, puxar o papel e fechar a torneira, não ter mais o contato com a torneira. O álcool. No álcool a mesma coisa. Pega-se o álcool, esfrega sobre as mãos, em cima das palmas das mãos, entre os dedos, né? A parte da frente, o dedão polegar, a palma, os cantos dos braços e as mãos livres. É importantíssimo a gente ter a nossa biossegurança, a nossa higiene, para podermos continuar atendendo vítimas. É importante também nós termos o conhecimento da anatomia humana para o atendimento dessa vítima, né? Então aqui está a amostra do esqueleto humano, para a gente verificar esse esqueleto humano, ver que é a base de sustentação, que uma fratura é uma quebra de um desses ossos. Então está aqui para a gente ver que é a base do nosso atendimento. E um dos principais atendimentos que nós temos que se preocupar com a vítima
é a parte da coluna cervical, que dentro dessa parte da coluna cervical, nós temos a C1, C2 e C3, que ela pode, numa movimentação, numa quebra dessa C1, C2 e C3, a gente pode levar a pessoa a ficar inválida permanente. Por isso que sempre quando nós atendemos uma vítima, é aquela preocupação de segurar pela cabeça, né? Mobiliza a cabeça da vítima para não ter perigo da quebra dessa C1, C2 e C3. Outra parte importante é a gente saber a parte digestiva. Na parte digestiva é a entrada da boca, tudo que entra na boca vai para a parte digestiva. Nós temos um grande volume no nosso intestino, grande. Quando se há um corte muito grande, isso daí pode sair para fora e é muito complexo quando acontece um atendimento nesse sentido. A parte respiratória, que é a troca do oxigênio, né? Entra o ar. Ele também faz movimentar o ar, o pulmão, a parte respiratória. Essa parte respiratória que vai nos trazer o problema da parada cardiorrespiratória. Então é para a gente entender um pouquinho esta parte da anatomia. O principal órgão nosso, o coração, que ele faz a troca do sangue ruim pelo sangue bom e a troca e movimentando quando nós temos uma parada cardíaca, é a parada deste aparelho, que é o nosso coração, e nós fazemos a massagem, né, que é do RCP, 30 compressões por 2 suflações quando nós temos o ambu. Quando não temos o ambu, nós iremos efetuar de 100 a 120 massagens por minuto. Então, este aparelho, este órgão para de funcionar e nós fazemos esta massagem para tentar voltar este aparelho a voltar o movimento dele. O sangue, o que entra, ele passa pelo coração, distribui e volta pelo sangue, o sangue sujo. Então, é a troca dentro do nosso coração. Tá ok? Então, aqui é um início dos primeiros socorros, dá para vocês terem uma ideia, e na próxima aula seguiremos com mais alguns procedimentos.